De qualquer forma, aproveito para fazer a apresentação do Dr. Iraldo Panhoca. Uma alegria, como eu já mencionei na abertura, tê-lo como meu mestre, como amigo, como companheiro, uma pessoa extremamente inteligente, como o Dr. Francisco Giordani, São Paulino, homem de QI alto também, né, doutor Iraldo? Falando baixo aqui entre nós, né? É um advogado, uma das maiores autoridades em direito desportivo no país, é um dos autores da Lei Pelé, e vai estar falando sobre esse tema de a formação do atleta, a situação atual da formação do atleta. Ele é professor de Direito Desportivo na Escola Superior de Advocacia em São Paulo, e é um homem que tem um conhecimento extremamente grande para nós bebermos e usufruirmos no período que ele estará com a palavra. Doutor Iraldo Panhoca, uma alegria e obrigado por, mais uma vez, estar presente conosco. Bom dia, amigos. Realmente é um prazer retornar a esta casa, já que no primeiro eu tive a oportunidade também de aqui estar. Falar depois do Dr. Giordani é muito tranquilo, porque foi exatamente com a atuação da Justiça do Trabalho é que nós conseguimos evitar que o maior de todos os danos morais ao atleta, que era o passe, fosse soterrado com a Lei Pelé. Então, eu acho que o universo desportivo brasileiro, especialmente o do futebol, deve muito à Justiça do Trabalho e ao hoje ministro do STF, Gilmar Mendes, que, à época, na Casa Civil, foi quem redigiu o parágrafo 2º do artigo 28 para que nós tivéssemos o fim do passe, que era o elo escravagista, o elo que, inclusive, no nosso modo de entender, poderia ser interpretado como crime contra a organização do trabalho. Eu proponho trocar hoje com vocês uma ideia e eu quero ser bastante breve para poder interagir com os senhores. Eu acho que está na hora de nós terminarmos apenas palestras. Eu acho que se nós não dialogarmos com os operadores do direito, ou quem faz o desporto desse Brasil, muito pouco nós vamos conseguir acrescentar no fortalecimento das relações. Então, eu pretendo usar uns 15 minutos na matéria técnica, na matéria legislativa, e depois dialogar com os senhores, se assim os senhores entenderem necessário. Formação é uma palavra difícil até de ser entendida, porque dependendo da atividade que eu a use, eu vou ter uma série de significados. E o Brasil, né, no caso de formação de atletas, ele somente voltará a ser responsável, ou seja, formar de forma responsável seus atletas, se a presidente Dilma, que acaba de ser reeleita, né, ou o presidente Aécio, se assim tivesse, ou a Marina, se fosse, tiver a capacidade e a coragem de enfrentar o Brasil desportivo poluído e revogar o artigo 94 da Lei Pelé, que foi acrescido pós a sua versão original, no qual ele segrega de forma criminosa o atleta desportivo praticante do futebol e todos os demais atletas praticantes das outras modalidades. Então, a odiosidade com que se trata o atleta desportivo, que tem uma Olimpíada pela frente, é terrível na Lei Pelé. A Lei Pelé é atual, não a original. A original dava a eles todos. O artigo 94 diz que é obrigatório ao futebol dar, inclusive, seguro, assistência médica, odontológica, nutrição e transporte, e principalmente o pagamento do profissional para orientação deste jovem em formação. Então, pela lei, nós não podemos esperar nenhum resultado na próxima Olimpíada se depender da organização. Nós vamos depender, sim,
como sempre dependemos, da atividade isolada dos seus elementos e, principalmente, normalmente, da família e de alguns clubes, porque também as entidades de administração são as grandes predadoras do nosso desporto. Nós ouvimos aqui com bastante atenção o problema do assédio moral, e nós temos junto com o assédio moral, até trocávamos ideia na entrada, de que também existe o assédio sexual, que é tão grave ou até mais grave do que o assédio moral, porque enquanto o assédio moral ele alcança toda a prática, o assédio sexual acompanha principalmente a formação, quando ainda o jovem ou a jovem, né, já que o desporto é praticado por ambos os sexos, e ele tem uma relação muito próxima entre as pessoas que dirigem ou as pessoas que treinam com o atleta que aspira a ser alguma coisa. Então aquele medo, aquele temor que o desembargador falou, realmente se transforma até numa concessão de atos não recomendáveis ou até de atos criminosos. E o Brasil teve, como depois de muito estudo, certo? Porque nós tivemos uma Constituição em 88 que traz pela primeira vez o desporto como um direito do cidadão. Somente na Lei Pelé, 10 anos após, em 98, é que isso foi regulamentado, porque em 93 a Lei Zico veio, mas ela praticamente manteve a estrutura centenária anterior, não tendo inclusive coragem de revogar o passe, mantendo como estava. Então, a Lei Zico, apesar de ter uma Constituição, outorgando a ela poderes para dar uma maior liberdade ao desportista, ela acabou se tornando omissa e precisou vir, sob a regência batuta do ministro Pelé, uma lei em 98 que começou, para redundar, pelo seu começo. Para que eu possa ter uma atividade desportiva capaz de competir com o mundo evoluído, eu preciso formar atletas. E o corpo técnico do Ministério foi, primeira coisa, um atleta em formação de tenra idade, ele tem o primeiro princípio dele, a sua capacidade física. E foi exatamente neste ponto em que o ministro Pelé colocou parte de sua equipe para aprender com o mundo que já tinha 2, 3, 4, 5 mil anos de existência. E foi na Europa, e foi também em parte nos Estados Unidos, que a equipe técnica do Ministério foi aprender na motricidade humana qual é o limiar, qual é o limite em que eu posso impor atividade física a uma criança pré-adolescente sem mutilá-lo na sua força motriz. Os compêndios do mundo, dependendo da etnia, nos mostram que os povos nórdicos ou, enfim, os anglo-saxões poderiam ter uma capacidade de suporte entre 13 e 14 anos pela sua formação. Mas outros povos poderiam até chegar a 15 anos, em função da debilidade, de uma série de fatores, a alimentação, a genética de formação, a origem. E o Brasil cria um conceito, analisando a miscigenação brasileira, onde eu tenho um atleta nascido numa colônia do Rio Grande do Sul e um atleta nascido no extremo sul do Piauí, uma diferença muito grande de atividade física, de formação, de alimentação, de escolaridade, de exercício físico. O Brasil faz um grande esforço, concentra os seus cientistas na área tanto da fisioterapia como na área da educação física, exatamente no momento em que as primeiras faculdades no Brasil trazem a motricidade humana voltada para o desporto como cadeira das universidades e estabelece no Brasil o atleta para a formação, ou seja, o atleta para desporto de rendimento, nasce aos 14 anos.
Não há nem necessidade de dizer que fomos massacrados. Por 2 anos, a Lei Pelé sofreu críticas as mais profundas, de que nós não tínhamos a menor ideia, porque as ginastas, né, campeãs olímpicas, tinham 11, 12 anos, vindo da cortina de ferro. Os boxeadores de Cuba tinham 12 anos, 13 anos, e assim sucessivamente. Entretanto, nós tínhamos um peso extremamente importante à frente do Ministério. Era o cidadão Edson Arantes do Nascimento, de cognome Pelé, que era respeitado no mundo. E pelo respeito do Pelé, a comunidade internacional veio conhecer a nossa lei. E veio conhecer o porquê da tomada de decisão. E o atletismo passa a 15 anos de idade mínima. O vôlei adota 14. E, sucessivamente, cada país do mundo vai adaptando, entre 98 e 2000, as suas normas de atividade de iniciação para o conceito brasileiro, levando, é lógico, em consideração cada peculiaridade de cada país, que isso é extremamente importante. E, num determinado momento, nós continuamos no Brasil patinando, porque todas as federações e confederações tentavam destruir, como até hoje. Se vocês analisarem, certo, a irresponsabilidade dos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, vocês vão ver que eles mutilam crianças com 6 anos de idade, sob a égide de se fazer uma atividade desportiva. Mas, em 2008, nós tivemos a grande medalha de ouro. Ginástica joga para os Jogos Olímpicos 16 anos, a sua idade mínima. Então, o grande exemplo que o Brasil usava da necessidade de mutilar crianças, usando a ginástica, a própria Confederação Internacional reconhece a validade do estudioso brasileiro da atividade física e nos contempla ampliando a idade mínima olímpica, demonstrando que realmente, 10 anos antes, o brasileiro novamente havia imaginado como proteger o nosso atleta na sua formação. Mas não foi só. Também no decorrer deste espaço, nós tivemos a FIFA, que veio em 2005, recolhe parte da legislação brasileira e diz: a entidade que convoca o atleta deve indenizar o clube cedente em todos os seus custos pelo período em que durar a convocação e só o devolverá à equipe a partir do momento em que ele mantiver a condição na qual ele foi cedido. Ou seja, se a seleção quebrar durante a competição dela, ela deve indenizar. O Brasil, a norma vale desde 98. A Confederação Brasileira, de qualquer modalidade, jamais cumpriu. Entretanto, a FIFA vem, adota a norma e ela indeniza os clubes que cedem jogador para os seus eventos. Nós tivemos aqui, e pela primeira vez, embora nós já soubéssemos dessa situação adotada pela FIFA desde 2005, mas a primeira vez o Brasil tomou conhecimento através da Copa, quando os jornalistas brasileiros publicaram de que, em média, R$242 mil a FIFA pagou a cada clube brasileiro ou internacional que cedeu o jogador para disputar a Copa, e, nos casos das contusões, ela continuou bancando o tratamento. Então, o Barcelona recebeu aproximadamente quase 400 mil euros em função do nosso atleta contundido, que ficou além do tempo, mais um, e todos os demais. Então, observe, a Lei Pelé trouxe uma série de ensinamentos que o mundo adotou,
e que o brasileiro repudia. Talvez por isso tenhamos uma divisão colorida em nosso mapa. Para falar da formação, eu preciso trazer a vocês o motivo disso. Em 1996, o ministro Pelé assume o ministério e a primeira coisa que ele pediu a mim e ao Carlos Miguel Aydar: precisamos arrumar, ainda dentro da lei Zico, que era a que vigia, um mecanismo para acabar com o passe. Foi criada a resolução 01/96, que fazia gradual um sistema para acabar com o passe. A revolta do universo futebolístico foi de tal forma que o presidente Fernando Henrique chamou o Pelé de novo e falou: bom, se uma resolução que levou o número 01/96 do INDESP ocasionou tanto problema, faça uma lei nova e acabe definitivamente com esse problema. E foi o que foi feito. A Lei Pelé nasce da resolução 01/96 do INDESP e vira Lei 9.615, aí sim, contemplando os 3 pontos em que a Lei Zico havia deixado de legislar, ou seja, acabar com o passe, produzir, né, um texto que transformasse todos os praticantes de todas as modalidades desportivas em também profissionais, para que nós pudéssemos dignificar o trabalho desportivo, e o fim do bingo que havia vindo junto com a Lei Zico. Acabar com o passe foi muito fácil. O ministro Gilmar Mendes, que é hoje no STF, mas na época era da Casa Civil, ele fez o vínculo, o passe é um vínculo desportivo acessório ao contrato de trabalho. Terminado o contrato de trabalho, terminou o vínculo desportivo. Pronto, uma linha matou, porque nós, ligados ao desporto, principalmente eu que era na época do Sindicato dos Atletas, e o Carlos Miguel, que era na época do Clube dos 13, nós tínhamos posições antagônicas de pensamento, embora sejamos irmãos até hoje, o maior profundo, mas ele defendia o clube e eu defendia a liberdade do atleta. Mas, e o ministro, como não tinha nenhuma paixão pelo lado A ou pelo lado B, trouxe a norma. Tranquilo. Acabamos com o passe numa única frase, certo? Dizendo que o vínculo desportivo acompanha, o acessório acompanha o principal. Acabou o principal, acabou o acessório. Pura lição de direito que todos nós aprendemos na faculdade. E o passe existe até hoje, está definido até hoje no parágrafo 2º do artigo 28, e não há mais contestação, acabou. O Brasil desportivo aprendeu, certo, a viver com relações iguais de respeito. Mas em função desta frase, surgiu a grande interrogação, que é o meu tema hoje. Se eu não tenho como ganhar dinheiro com a mercadoria chamada atleta, porque eu não tenho mais o passe, por que que eu devo formar atletas? Por que que devo gastar dinheiro na formação de um atleta, se eu, clube, não terei benefício dele ao final de um tempo? Porque o contrato de trabalho terminaria, o atleta estaria livre. Foi quando, novamente, e aí sim, nós fomos buscar o Ministério Público do Trabalho. Nós já tínhamos a idade para nascer aos 14 anos. Nós tínhamos um limitador da Constituição e do Ministério Público da profissionalização obrigatória aos 18 anos. Nós teríamos só 4 anos para formar um trabalhador, né, como é normal na vida do direito do trabalho normal. Nós precisávamos de mais. E nós tivemos que conseguir do Ministério Público do Trabalho e depois do legislador brasileiro de que ele ampliasse a formação até 20 anos, justificado exatamente pela motricidade humana anterior. Se eu preciso de que o atleta tenha 90% do seu físico, eu preciso de um tempo maior para preparar este físico. E conseguimos de que a lei nasce dizendo
que atleta não profissional, eu vou voltar aqui, apenas só para acrescentar, é o dever do Estado o fomento e tratamento diferenciado para o desporto de prática profissional e desporto de prática não profissional. Consequentemente, a Constituição já nos mandou separar, isso em 88. Nós estávamos em 98, tínhamos que seguir. O desporto de prática profissional, praticamente, o desembargador já deu um leque aqui de como funciona, a CLT é subsidiária, ela não é a primeira, mas ela se aplica, né? E o desporto de prática não profissional não tinha nada. Até porque, antes da Constituição, ele era chamado amador. E também ele envolvia, por conceito errado e até por questões, entre aspas, desonestas, de que a modalidade era amadora. E ela nunca foi amadora ou profissional, a modalidade. Ela sempre foi única. Quem é amador, né, ou profissional é o atleta. A modalidade tem uma regra única, ela é internacional. Então não adianta dizer o basquete, o vôlei, o futebol de salão, são amadores, não. Eles são uma prática desportiva regida por uma regra única internacional que o legislador brasileiro jamais vai poder alterá-la. Nós temos o Salvio aqui, ele recebe goela abaixo um livrinho com 17 regras, e aí dele, se não cumprir, o Paulo Schmidt, ele vê a televisão e taca-lhe uma suspensão, certo? Ou então pune o atleta que ele não expulsou, exatamente porque o legislador brasileiro não tem condição. Mas é a única norma internacional que nós temos que engolir. Todas as demais normas da atividade desportiva, na relação entre pessoas, é regida pela nossa Constituição brasileira. A regra de prática, não. Eu não posso mudar o impedimento, eu não posso mudar a cesta de 3, a altura da rede do vôlei, o sistema de jogar futebol de salão e assim sucessivamente. Agora, a relação entre esses praticantes, sim. E a Constituição definiu bem. Profissional ou não profissional é o praticante, é o atleta. A modalidade é única. E modalidade só pode ser exercitada de forma formal quando este atleta alcançar 14 anos. Para que nós pudéssemos cumprir o preceito constitucional, a Lei Pelé trouxe desporto educacional. É aquele onde eu terei a iniciação. Eu vou ter, né? E aí nós já deparamos, né? Se tiver professor de educação física aqui, que me perdoe, mas nós já temos o primeiro confronto. Eu tenho faculdade com 3 anos e com 4 anos, para formar profissionais da área da educação física. O de 3 anos vai lecionar na escola. E o de 4 anos pode ir para o clube dar prática desportiva. O que acaba acontecendo? Eu tenho uma iniciação no ensino fundamental que o seu profissional não está preparado para dar iniciação desportiva. Nós estamos brigando com o Ministério da Educação e também com o Conselho Federal de Educação Física, mas não estamos encontrando eco. Felizmente, encontramos na USP. A USP unificou, fez tudo 4, 2 são básicos e 2 especializados. Então, novamente, o Estado de São Paulo sai à frente, demonstrando que se nós quisermos ter uma vida, né, melhor para o nosso atleta ou para o nosso educando, nós precisamos ter a educação física muito bem preparado, o seu professor, e muito bem ministrado ao aluno em formação. E se os senhores observarem, a Lei Pelé tem o número 9.615, e a lei que trouxe de volta a educação física é a 9696, ou seja, em 30 dias o ministro Pelé soltou as duas, porque uma sem a outra não teria qualquer capacitação de validação entre outras. Então, quando o ministro Pelé assumiu, ele se preocupou com o desporto como um todo, jamais como futebol
como nós vimos até hoje, embora ele tenha origem no futebol. Do desporto educacional, nós vamos ao desporto de participação, ou seja, aquilo que nós ouvimos o secretário do município também dizer, de que ele quer 2.000 pessoas praticando qualquer atividade física do que um atleta olímpico. Parabéns. É exatamente esse o espírito de um maior segmento da nossa Constituição e da nossa lei, porque a Constituição diz a prática desportiva, né, a atividade esportiva é um direito de todos. E aí vem aquilo que lhe compete, que pelas suas palavras eu senti que você está no caminho certo, fazendo correto. É uma obrigação do Estado fomentar. E se o senhor está fomentando, a cidade de Valinhos está de parabéns pelo secretário que tem, pelo prefeito que lhe dá a guarida e pela população que participa. Porque sem a participação, você também ficaria com o espaço vazio, o dinheiro investido, mas sem resultado. Então, no lúdico, no sistema de participação, eu parabenizo pelas suas palavras, porque tenho certeza de que o senhor não veio aqui apenas contar um fato, o senhor veio trazer a realidade que pratica. E, por terceiro, chegou o nosso negócio, formar atletas e depois profissionalizar esse atleta. Eu vou falar só da formação. Isso é apenas uma reflexão, basta a leitura, né? É a iniciação. Onde formar, né? Precisa ser muito bem entendido. Em 2000, um pouquinho antes, 96, 97, 98, se sentava numa audiência. A primeira pergunta que o juiz fazia, e na época só ia para a audiência atleta de futebol, né? Já que todas as demais modalidades, a vida toda foi marginalizada pelo poder legislativo e pelo poder executivo no Brasil, né? E o judiciário, impedido por leis que não o permitiam, também nada podia fazer, embora as varas cíveis aceitavam algumas demandas. O Juizado da Infância e da Juventude, certo? Nunca propôs uma ação em defesa de uma criança ou do adolescente, apesar de ser molestado várias vezes. Essa omissão, até hoje eu não consegui ter uma resposta. Mas a necessidade de que se tenha uma formação, e essa formação, eu dizia que o juiz na vara civil, ele dizia, a primeira pergunta que ele fazia para o atleta, você foi à escola? Não, doutor, com 8 horas de treinamento no time de futebol, não dá para ir à escola, porque ela fica 4, 5 ou 10 quilômetros da minha casa e sair 11 horas da noite da escola e ter que treinar no clube às 8, não dá. Então, abandona-se a escola. E nós vínhamos o quê? Com essa, porque ainda existia o passe, aí nós vínhamos com esse crescente dos atletas, chegava aos 18, 19, 20, 21 anos, normalmente 21 anos era a idade limite, ele não reunia habilidade alguma para ser um grande jogador. E o clube não tinha mais interesse. Então ele era devolvido à sociedade absolutamente analfabeto, sem nenhuma qualificação profissionalizante de outra atividade. Consequentemente, ele era adotado imediatamente pelo mundo marginal. E aí nós vimos inúmeros casos. E essa foi a grande preocupação do Pelé. Vamos tentar dar a este jovem, mesmo que ele não venha a ser atleta profissional de qualquer modalidade, aos 20 anos, como diz a lei, ele possa ter uma formação educacional para ir ao vestibular, para ir a uma escola técnica, enfim. Vamos formar um cidadão. Desportista profissional, ele será pela competência, mas cidadão é a nossa obrigação de dar. E como nós tínhamos o fomento obrigatório do Estado, o dinheiro para ajudar a formá-lo nós tínhamos, bastava ter vontade política. E assim criou-se o Centro de Formação de Atletas.
que ele inicia de que forma? Através do desporto de rendimento. Aí não entra mais o educacional, aí não entra mais o lúdico ou de participação. E tem uma regra tranquila. Sem o curso fundamental, e ela vem da base diretriz da educação, você não pode colocar um atleta no centro de formação de atletas. O presidente Lula, em 2008, ainda foi até mais pródigo em ajudar a norma anterior do Pelé. Ele mexe na lei de base diretriz da educação, puxa o ensino fundamental para 9 anos, dos 6 aos 14, 14 e 15, né? Dependendo do período, e reforça a tese. Sem o ensino fundamental, nenhuma pessoa poderá ingressar no curso profissionalizante. E o centro de formação nada mais é do que um curso profissionalizante. Ele vai ensinar a ser um atleta profissional de qualquer modalidade, ou seja, formar para viver daquela atividade profissional, ou ele vai formar um cidadão através do curso educacional de complemento que ele é obrigado a fazer para ter o centro de formação. Em 2000, nós já tivemos a primeira batalha. Embora o Ministério Público tenha concordado com 14 e 20 anos, nós tivemos o quê? A primeira participação deles, exigindo de que fosse implantado a CLT para o aprendiz, que temos no artigo 430 da CLT. Então, em 2000, nós partimos para o primeiro debate: universo desportivo versus o Ministério Público do Trabalho, com a ajuda do ministro Almir Pazianotto, que à época era corregedor do TST em Brasília, mais uma bancada de deputados responsáveis. Não era a bancada da bola, certo? Era a bancada de deputados responsáveis, inclusive com grande parte do Ministério da Educação na área do trabalho profissionalizante. Nós conseguimos, na Câmara Federal, aprovar a alteração do artigo 430 da CLT, no ano de 2000, onde permite de que o clube possa ter o seu centro de formação de atletas equiparado a um sistema S, ou seja, formar e qualificar profissionais para uma determinada carreira. Então, observe, senhores, uma das alíneas do artigo 430 da CLT permite que na sua localidade o clube vá ao sistema de proteção ao menor, cada cidade tem um nome, e vincule o seu clube como formador. Ele vai receber uma determinada carga de obrigações, mas ele poderá fazer, inclusive, com verba especial do governo. Com isso, nós resolvemos o problema de eliminamos o custo Brasil. O que era o custo Brasil para o empregador do futebol? INSS, Fundo de Garantia, férias, 13º e assim sucessivamente. Porque eu não posso impor que alguém forme alguém, tendo por obrigação o preceito constitucional, que é dever do Estado, e o Estado não dar a sua contribuição. Então, o Estado isenta a formação do atleta de todos os custos, dizendo de que o atleta de 14 a 20 anos é considerado não profissional em formação, não se confundindo com o contrato especial de trabalho desportivo, não sendo contribuinte de nenhuma das obrigações sociais inerentes ao contrato de trabalho. A sociedade foi buscar para cumprir a norma e o Estado fez a sua parte. Novamente, a Lei Pelé interagindo com todas as demais, porque a lei do desporto não está sozinha.
ela interage com todas as outras, como nós vimos aqui, ela interage com o direito penal, com o direito administrativo, com o direito civil na área de imagem, na área do espetáculo desportivo, o Estatuto do Torcedor e assim sucessivamente. Então a lei não é única, só que ela tem que ter a inteligência e a radiação para que ela não choque com nenhum outro mecanismo, coisa que a partir de 2006 nós não vimos mais no legislador desportivo. Ele entrou em conflito com todas as outras, e se nós observarmos o que está redigido hoje, é lamentável, certo? O desporto brasileiro está destruído em função das mutilações da lei. Bom, fizemos na formação o artigo 29. Fizemos a resolução, ali está a última, 97/2009 do INSS, onde ele reconhece de que o atleta em formação que tenha o contrato à base do artigo 29 não é contribuinte. Consequentemente, nós dotamos a bolsa de não incidência do imposto de renda, o que beneficia o atleta, porque ele deixa de... E fizemos com que o manual do Ministério Público trouxesse as demais normas. Então, uma simples ideia de resolver um problema por força constitucional mexeu com toda a legislação brasileira, inclusive com a de bases e diretrizes da educação, no sentido do trabalho profissional. O artigo 29 diz: a entidade de prática, para ter direito a iniciar a formação, deverá observar, primeiro, maior de 14 com curso fundamental. A lei de diretrizes e bases, ela diz que para você formar um profissional em qualquer categoria, SESI, SENAI, SESC, seja lá o que for, as escolas profissionalizantes particulares precisam de 2 anos. A Lei Pelé trouxe 2 anos porque ela era o respeito às demais normas. Quando eu disse que a lei atual mutilou, agora em 2011, ela muda, ela mantém 14, mantém os 20, mas ela muda de que a duração para o clube ter o direito de ter o atleta como formado, com todos os benefícios que isso acarreta ao clube, ela diz que a duração é de apenas 1 ano. Então, ela contraria a lei de normas e diretrizes e vai contrariar um princípio constitucional muito maior, demonstrando que em 2011 o legislador brasileiro não estava preparado para fazer o que fez. Para alterar uma lei também precisa ter inteligência ou, alguma outra coisa que nós poderíamos usar um adjetivo, não ser mal intencionado, o que realmente aqui nós podemos ficar nas dúvidas. Ou ele era absolutamente ignorante nas leis, ou ele teve a má intenção. Porque o meu filho acabou de completar 14 anos e eu o coloquei no Clube do Orlando. Maior e melhor centro de formação de Valinhos para futebol. No dia que o meu filho fez 15 anos, como o time do Orlando cumpria com todas as obrigações que a lei lhe impôs, era realmente um centro de formação de excelência, ele adquiriu todos os direitos de clube formador sobre o meu filho. E eu, como pai zeloso, fui a ele e disse: o direito que você adquiriu sobre o meu filho, eu quero exercê-lo agora. Dê-me o primeiro contrato de trabalho dele, porque é assim que a lei manda. E o Orlando ficou numa situação. A lei diz que eu tenho que, como direito, após 1 ano, a exercer o primeiro contrato de trabalho. Mas ele tem 15 anos, a CLT e a Constituição Federal só dão aos 16. Então, veja como o legislador burro cria uma série de problemas para a sociedade. Até então era 2. Entrava com 14 aos 16, se podia cumprir tranquilamente. Quiseram trazer um ganho para o clube, trouxeram um problema.
porque imediatamente o pai vai ao Conselho Tutelar, ou vai à Justiça do Trabalho, ou vai à Vara Civil, ou vai à Vara da Infância, e diz, olha, ele quer ser dono do contrato de trabalho do meu filho, fez 1 ano, mas a lei, a Constituição não permite que meu filho seja profissional. E eu não tenho por obrigação aguardar 1 ano para que ele exerça o direito dele. Eu quero ir embora hoje. Ou ele exerce o direito que ele tem, ou ele vai embora. Então, observe que toda vez que eu for com raiva fazer uma lei, eu vou fazer besteira. Porque eu esqueço de raciocinar, eu esqueço que, como legislador, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar que existe em volta do meu projeto de lei inúmeras leis, outras, que às vezes até eu mesmo, como deputado, as votei. Então, nós tivemos, em 2011, a lei da raiva. Eles tentaram tirar tudo dos direitos assegurados aos atletas e aos clubes formadores, tentando devolver uma série de coisas. E a prática está aí, eu não preciso criar nada, né? Eu não tenho como profissionalizar um atleta aos 15 anos, só que aos 15 anos o clube que cumpriu a lei, que foi decente, que foi honesto, não tem como exercer o seu direito. Por quê? Porque o legislador foi descuidado. Vou usar uma palavra mais leve. O que é que o clube do Orlando, em Valinhos, tem? Ele vai ofertar treinamento desportivo e complementação educacional. É a primeira regra para que ele consiga obter o certificado de clube formador. Então, ele tem que ter toda uma estrutura para praticar qualquer atividade, não é só futebol, né? E depois, ele tem que ter ou próprio, ou por convênio, a garantia de que esse atleta vai ter 4 horas do ensino fundamental ou até do ensino médio, dependendo, eu acredito que médio não vai dar, porque se ele tiver tenra idade, com 14 anos, ele ainda vai estar no fundamental. Mas é obrigatório que ele dê, a partir dos 14 anos, essa complementação. Então, a própria lei já garantiu que 4 horas de atividade de prática desportiva, de formação, e 4 horas de educação. Então, eu já estou fazendo com a Lei Pelé um favor grande, ou favor não, minto, uma obrigação para com a família. Eu estou cuidando desta criança pré-adolescente, ou já adolescente, durante um período de aproximadamente 10 horas, porque eu tenho que ter um espaço para alimentação entre uma jornada educacional e uma jornada desportiva. Então, também a Lei Pelé, em 98, se preocupou em reduzir o tempo ocioso da criança, reduzir o tempo que ela pudesse ficar à disposição da marginalidade. E aí nós temos os 7-1 ou os 10-1 que nós levamos nas costas na Copa do Mundo. A Alemanha veio ao Brasil em 2003, copiou tudo isso, fez 353 centros de treinamento na Alemanha, com base em todos os ensinamentos da lei brasileira. E nós temos hoje, com muito favor, certificado pela CBF, que não tem competência alguma para nada, mas a lei de 11 também deu competência à CBF para certificar quem é formador. 26 clubes no Brasil. O próximo campeonato nós vamos apanhar de 14-1. Porque nós estamos destruindo a nossa geração de atletas, que foi tão pródiga, né? Quem viu os meninos da Vila, quem viu o Santos crescer, quem conhece o Centro de Formação do São Paulo, quem conhece o Centro de Formação do Atlético Paranaense, temos inúmeros. As primeiras experiências, e com muito orgulho eu digo, nasceram no Corinthians, no famoso terrão do Corinthians, que vivia na legislação antiga, e através do Zé Roberto Guimarães, certo? Que todos vocês conhecem, na sua primeira experiência com futebol, ele montou o grande centro de formação do Corinthians, tornando o Corinthians a maior, vamos dizer, fonte de talentos pelos profissionais,
porque por estrutura sempre foi o São Paulo o melhor centro de formação. Hoje já temos, certo, o Minas, em Minas nós temos o Cruzeiro, o Atlético, o próprio América. Para mostrar a identidade e a fixação do Ministério Público, ele fez agora, 1 ano e meio atrás, em Minas Gerais, a primeira grande fiscalização. Ele fechou o centro de treinamento do Atlético, do Cruzeiro e do América, porque todos estavam alojando crianças entre 10 e menos de 14 anos. Mesmo tendo um grande centro para depois, eles continuaram delinquindo. E, ao delinquir, o Ministério agiu. E aí tem que ser parabenizado, porque isso é uma função educacional, é da escola. Né? O dia que a faculdade formar melhor o professor de educação física, nós vamos ter resolvido o problema. Porque quem está na escola, como eu falei. E assim, nós vamos ter que o quê? No segundo momento, o Orlando fez o vínculo desportivo através de um contrato. Então, observe, nós não queremos de que o clube conte histórias. Eu disse, não, outro dia eu vi uma notícia de jornal até bastante risível, demonstrando, né, a ignorância das 3 partes. Quem promoveu a notícia, quem brigou pelo fato e o jornalista que reproduziu, né? Os 3 mostravam total ignorância sobre a legislação. Corinthians perde para não sei quem o atleta de 11 anos. Vocês devem ter visto. Né? E é essa ainda a nossa mentalidade. 99% dos brasileiros não conhecem a legislação que o rege. Não é só no desporto, não. No desporto vai até 99,5%. Quantos de nós usamos o Código de Defesa do Consumidor? Quantos de nós deixamos, certo, de dar uma lidinha no Código de Trânsito para não perder a carteira ou para não pagar uma multa? Certo? Realmente nós vivemos no menor esforço. Né? E eu digo, felizmente, nós conseguimos trazer, com a Lei Pelé, o desporto, o direito desportivo, porque nós tínhamos 100% dos advogados absolutamente ignorantes na matéria do direito que regia a atividade desportiva, e principalmente na possibilidade de profissão, do ganho de uma profissão honrada e honesta, como o advogado que milita em favor do desporto. Não importa qual a tese que ele vai defender, se é a tese do clube, do atleta, da federação, da confederação, do doping, do antidoping, da lei da imagem, não importa. Então, quando o Orlando disse, eu tenho muito orgulho de ter feito o primeiro curso de direito desportivo para ensinar advogado aquilo que eu fui ensinado por alguém, normalmente por pessoas do exterior, porque no Brasil não tinha. Mas nós fizemos, através da Lei Pelé, a instituição do direito desportivo. E, felizmente, hoje, eu acredito que nós tenhamos mais de 2.000 advogados preparados no Brasil para dispor sobre isso. Então, as relações começam a melhorar, porque, como disse o nosso secretário, né, a padaria não precisa de advogado do direito desportivo, mas todos os clubes, todos os atletas, todas as famílias dos atletas, as federações, as confederações, as emissoras de televisão, de rádio, jornal precisam. Né? E assim sucessivamente. E o Orlando continuou. Quando ele terminou o contrato, ele assumiu com a família, porque nós estamos falando de menores de 14 a 20, então ele é uma parte representada, uma parte assistido, depois ele alcança a sua maioridade, né? Nós tivemos outro dia participando de um debate onde um advogado ainda assegurou que aos 21 anos, né, a maioridade para assinar esse tipo de contrato. Enfim, apenas para não ficar indelicado, deixamos que ele continuasse o debate, porque ninguém ia entender mesmo o que ele estava dizendo, mas onde ele garantiu assistência educacional, psicológica, médica, odontológica, alimentação, transporte e tempo para convivência familiar. Lógico que a lei era dar normas gerais.
de acordo com a situação, ou até com a modalidade, só 3 minutos? Então, vamos concluir. De acordo com a modalidade, eu posso ter maior ou menor atividade. Quando, em 2005, a Abílio Diniz nos chamou e nós fizemos o Centro de Formação do Pão de Açúcar, que depois passou a ser Audax, era uma atividade que não era profissional, e sim formação de atletas não profissionais. Nós fazíamos uma seleção de aproximadamente 1.000 crianças, 1.000 pré-jovens entre homens e mulheres, porque o objetivo era o Centro de Formação de Profissionais para Supermercado. E aqueles que tinham habilidade para uma atividade desportiva que iniciou pelo futebol, nós puxávamos para o centro de formação. E esse centro de formação, cumprindo rigorosamente, se tornou tão exponencial, tão referência, que a cartilha do Ministério Público do Trabalho hoje está em cima do trabalho feito no Pão de Açúcar. Porque a que veio do Ministério, nós não pudemos aceitar, porque ele vinha com tendência trabalhista. E nós tínhamos a prática, a experiência, a vivência e a necessidade desportiva. E, com muita tranquilidade, eles aceitaram esse mecanismo e adaptaram. Então, hoje, o centro de treinamento tem uma cartilha do Ministério dizendo exatamente como cuidar deste aprendiz trabalhador desportivo, para todas as modalidades. E aí vinha aquela brincadeirinha que eu fiz com o Orlando, né? A original dizia: a entidade de prática terá o direito de assinar. E o que era isso? Era o pagamento. Já que ele recebeu 2 anos de formação, ele paga com o primeiro contrato de trabalho, que poderia ser de até 5 anos. Exatamente para fazer o quê? Ele dir a saída jovem do atleta brasileiro formado aqui. Mesmo que eu exercitasse no primeiro dia dos 16 anos, o atleta só sairia daquele clube aos 21. Tempo suficiente dele ter feito um amadurecimento. Tem uma norma da FIFA que diz que, para os países subdesenvolvidos, o contrato do menor do 18 é só de 3 anos. Quando a Lei Pelé trouxe 5, a CBF não registrou nenhum contrato e devolvia ao clube. Você faz 3, por norma da FIFA, dizendo ao legislador brasileiro, ao governo brasileiro, ao desportista brasileiro: aqui manda a FIFA, a Constituição brasileira, que vá para o lixo. E o duro é que a autoridade se calou. Criminosamente, a autoridade brasileira se calou. Teve um único clube, num único contrato, que brigou com a CBF. As retaliações foram imediatas. Então, um dia eu disse ao Orlando, ministro, torço até para que ele volte, certo? Porque os 4 últimos anos foram lamentáveis, certo? Vocês não têm dúvida. Agnello, com todos os problemas que contaram dele. Orlando, com todos os problemas que contaram dele, certo? Porque eu não tenho como provar absolutamente nenhum. Mas, em termos da legislação desportiva, foram responsáveis e foram profissionais. Todas as vezes que o mercado desportivo bateu a porta do Agnello ou bateu a porta do Orlando como ministro, eles atenderam. E atenderam de forma responsável, criteriosa, com conhecimento. Lamentavelmente, os 4 últimos anos foi de ignorância total ao mercado desportivo, ao ponto de permitir a legislação que eu vou mostrar aí, então. O Lula um dia disse: pô, os atletas estão saindo muito cedo, precisamos mudar a lei. Não, Lula, precisa fazer a CBF cumprir a lei. A lei já fala de 16 mínimo, com 5 dá 21. Se ele for com 17, vai a 22 e assim sucessivamente. Quem faz sair com 19 é a CBF, porque não registra o contrato. Então, novamente, nós temos a lei protegendo o clube e o atleta e a CBF, no caso do futebol, que é o de maior, sendo o predador.
Eu só quero mostrar agora. A lei vem e traz a equiparação. O atleta em formação, ou hoje, o atleta profissional, tem uma multa semelhante. Um é 2.000 vezes o valor do salário, e o outro é 200 vezes o valor da bolsa, mas somado aos custos de formação. E como é que eu calculo esse custo de formação? Lá em 2000, novamente, nós fomos ao Conselho Federal de Contabilidade e ele trouxe uma norma de como o clube deve contabilizar esse custo para ter a média aritmética de formação. Então, eu somo os dois. Então, novamente, observa como o legislador de então era diligente. Tinha alguma dificuldade, ele ia buscar no setor a sua correção. Né? Até porque a comissão que dirigia era de advogados, sem puxar a sardinha para casa. Bom, eu ia terminar, mas eu só vou dizer uma coisa. Se nós não revogarmos o artigo 94, e é um desafio que eu tenho feito à presidente Dilma todos os dias, nós vamos ter toda essa formação que eu mostrei, sem a obrigação do clube dar a escola, o alojamento decente, a formação profissional por técnicos com nível universitário, a medicina, a odontologia, a psicologia e a alimentação, porque ela tornou obrigatório somente ao futebol, demonstrando de que realmente todas as demais práticas no Brasil estão relegadas a um ponto que é difícil definir, já que o futebol está numa falência terrível. E, senhores, vocês terão logo mais o Galo. O poeta e cientista da humanidade Galo disse que o Brasil perdeu essa Copa, levou 7 da Alemanha e 3, porque não mutilamos crianças a partir dos 12, e ele pede que volte 12 anos para mutilar crianças. Muito obrigado, senhores.